Olá, você que acompanha todos os trabalhos da Comunidade Raízes. Que bom chegar até o seu lado, o seu trabalho, onde quer que você esteja com o seu celular, seu iPad, seu computador, acompanhando mais esse encontro. É um workshop da Comunidade Raízes. E que alegria que na edição que estamos realizando agora, você vai poder acompanhar um momento muito bacana, que marcou não somente a vida de todos nós que um dia militamos, estivemos ao lado e somos Comunidade Raízes, como também todo o nosso país e até fora daqui conhecer o trabalho que nós vamos contar agora. Mas eu não estou sozinho. Antes eu me apresento, eu sou Adriano Ventura, jornalista e também professor universitário, mas ao meu lado também outros colegas e vou chamá-los de mestres, pela experiência da fé, pela amizade, pelo respeito, pela coerência e pelo tempo de vivência cristã. Então, Joaquim Araújo é o nosso Quincas, que também é filósofo, é biólogo, é professor e é um grande amigo e um entusiasta da discussão de vários fenômenos, entre eles a transformação do ser humano. Olá, Quincas, tudo bem? Obrigado por participar conosco. Olá, Adriano. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a você também que nos acompanha. Com muita alegria que a gente se encontra aqui de novo na segunda edição do Workshop Raízes. Pois é, que alegria. Me sinto em casa com você aqui, já que são muitos anos de militância, e agora eu convido outra pessoa que faz parte da nossa história, da história de muita gente que acompanha a música cristã, que é o Paulão, que é teólogo, mas também é diácono permanente, um grande amigo, músico cristão dos bons, também pai de família, esposa exemplar. Eis conosco, Paulão. Olá, Paulão, que bom tê-lo também aqui nessa segunda edição do nosso workshop, também da Comunidade Raízes. Olá, Adriano. Olá, Quincas. Que bom, né? Eu acho que esse momento de hoje é um momento quase que histórico, né? Depois de tanto tempo, a gente poder reencontrar, relembrar, partilhar a vida, né? E é um momento especial, de fato, com a Comunidade Raízes. Um dos primeiros encontros na minha vida, quando eu fui assistir um encontro de jovens, estava você, o Quincas, tocando, ali no auditório do Colégio Santo Agostinho. O meu primeiro toque de Deus foi ali, na renovação carismática, sabe? Que bacana. Hoje eu tive a grata satisfação de encontrar com o Caetano, que mora no bairro Pilar, Olhos d'Água. Há muito tempo eu não vi o Caetano. E o Caetano se recordou dos nossos grandes encontros de décadas passadas, mas também abençoadas. E se lembrava do Quincas, Raquel, do Léo, do João Batista, do Paulão. Aí ele me fez recordar do Ministério Pentecostes. E o Caetano continua. Na sua experiência de fé de pregador, agora aposentado, um grande amigo, eu falei, é hoje ainda à noite, tem um workshop Raiz, espero que também ele possa nos acompanhar. Mas sabe, Paulão, a gente enche o coração de alegria quando você fala que esteve no encontro, nós estávamos lá. Porque, na realidade, a impressão que eu e o Quincas temos é até o inverso, que nós chegamos no encontro e você estava lá. Tamanho o fato de você fazer parte da nossa história. Não só por essa barba branca, mas, ao que nos parece, você está envolvido na vida de muita gente que trilha o caminho da fé, viu? Aceite isso não como uma brincadeira, mas como elogio, viu, Paulão? Que isso, tranquilamente. É uma alegria fazer essas recordações, lembrar essas recordações, porque aquele encontro ali foi um encontro muito interessante para mim, né? Eu estava começando a vida na renovação, então foi um encontro assim que eu estava em busca, então eu estava indo em vários lugares, escondidinho. Depois daquele encontro eu fui fazer um querigma na Nova Aliança e tudo, né? Então aquele encontro foi especial. Eu não esqueço nenhum detalhe daquele dia de hoje, até das músicas. Ah, que beleza. Pois é, você que está nos acompanhando vai poder se recordar conosco um pouco desses bons momentos. Mas na nossa vida, minha, do Quincas e posteriormente do Paulão, tudo começou ainda no início dos anos 80, 1984. A crisma que acontecia na paróquia São João Batista. No meu caso, do Quincas, um ano antes,
porque a gente já tinha um pequeno grupinho de oração, que não era um grupo carismático, mas encontrávamos para rezar, e foi isso que nos fez conhecer o grupo de oração do bairro Nova Suíça, com Cirlã, Graziela, Cássio, mas isso também nos levou à experiência da Crisma. 1984 foi um divisor de águas, porque a partir dali surgia o Grupo Jovem Raízes, que fez história na paróquia São João Batista. A experiência, Paulão, foi tão avassaladora que ele acabou ultrapassando as fronteiras da nossa paróquia. Logo, as paróquias vizinhas, não usávamos ainda o termo foranias, passaram também a contar com as experiências da Raízes. Uma delas era a Semana da Juventude, que ainda se recorda muito bem, até porque nós não somente ministramos as palestras, hoje a gente chama isso de pregação, mas naquela época era fazer a palestra na Semana da Juventude, como também nós tocamos, viu, Paulão, naquela época. E a música tema era Linda Juventude. Você recorda disso, Quincas? Sem dúvida. Essa música nos acompanhou aí nos momentos tão emblemáticos, né, do primeiro ano internacional da juventude. Isso. A gente conseguiu responder ali, agindo pontualmente, mas conectados globalmente, dentro de uma grande iniciativa de mobilização de jovens, né? E daí se conectando no mundo inteiro em vias da construção de uma sociedade melhor. Foi realmente tempos memoráveis. Pois bem, da Semana da Juventude, fomos também ministrando encontros de Crisma, adentramos na experiência da renovação carismática, e naquela época nós tínhamos a ideia que iríamos conseguir mudar o mundo pela evangelização. E o sonho era a experiência comunitária. A comunidade Canção Nova começava a se tornar conhecida em todo o Brasil. Nós mesmos, em Belo Horizonte, sonhávamos conseguir sintonizar a Rádio Canção Nova, que ainda se lembra muito bem, naquela época dos anos 80, muita gente tentava comprar o rádio com ondas curtas e tropicais para sintonizar a Rádio Canção Nova, que era fora, como até hoje fora de Minas Gerais. Olha que experiência interessante. O que dizer quando chegou a TV Canção Nova? Mas nós somos anteriores a isso. Naquela época, assumíamos muitas bandeiras interessantes, que hoje, quando a gente vê muitos grupos atuando, eu penso assim, nossa, já passamos por isso. Não que a gente seja melhor, claro que não, mas parece que foram degraus que mudaram realmente a nossa convivência. Tudo isso fez quem nós somos. Formatou a nossa vocação, a nossa experiência de fé. Por isso que a gente tem muitos luzeiros por aí. Paulão é um deles. Naquela época, nós estávamos na região oeste de Belo Horizonte, Salgado Filho, Paulão em Venda Nova, e parece que as distâncias eram muito maiores, né, Paulão? Não tinha linha verde, tantas referências de transporte como hoje, era tudo distante, mas mesmo distante a gente se encontrava. Pois bem, pessoal, mas nós estamos aqui para falar de uma experiência que completou em abril desse ano 25 anos. É o surgimento da música O Dom da Vida. Essa música não é a principal música que fez Paulão conhecido, muito menos Quincas, mas é uma das músicas que mais marcou aquela época. Exatamente que vivíamos um tempo diferente. Queríamos lutar e defender a vida. E naquela época, defender a vida parece que era uma coisa só, a luta contra o aborto, que para nós é uma questão cara, nós não perdemos isso de mente. Hoje nós compreendemos as várias facetas do defender a vida, inclusive, se você as executa e luta naquela questão, você com certeza não vai ter o erro que nós lutamos para não acontecer aqui embaixo, que é o aborto. Então, a dignidade, a condição de trabalho, o respeito a todos, o respeito à dignidade da mulher, tudo isso é defesa da vida. Mas naquela época surgiu uma música que marcou todo mundo, O Dom da Vida. Então, eu queria que o Quincas, e em seguida o Paulão, ou pode ser invertido, não há nenhuma dificuldade, contasse para a gente a história. 25 anos se passaram. E aí, Quincas? Veja bem, 25 anos, a gente aqui agora, juntos novamente, assim, unidos pelo mesmo propósito sempre, né? Eu confesso que eu fico, assim, bastante agradecido por estar podendo compartilhar esse momento aqui com vocês e com quem está nos ouvindo agora,
porque foram tempos assim, momentos assim absolutamente definidores da nossa vida e que acabou assim envolvendo e transformando a vida de muita gente, do qual a gente nem poderia imaginar naquele momento. E sabe por que isso? Porque a música, o dom da vida, e o Paulão vai poder me completar ou até me corrigir, né, Paulão? Ela teve um significado muito especial para mim, porque foi justamente por ocasião da gestação da minha filha Mariana. Silvana tinha ficado grávida e naquele momento, né, de celebração da vida, onde a gente assim se sentia tão agraciado, sentindo-se muito grato, né, por aquele dom, por aquela oportunidade da Mariana sendo gestada ali no seio de Silvana. E a música surgiu justamente dessa emoção, né? Então foi uma música, foi uma letra, na verdade, que eu escrevi em homenagem a esse contexto, a tudo isso, né? E foi interessante que eu tive a oportunidade de encontrar o Paulão, fui para a casa dele na época, ele morava lá em Venda Nova, e parecia tudo tão distante. E eu sei que eu fiquei lá naquela noite. Eu mostrei para ele a música, a letra, e ele sentou no piano ali e a música parece que estava pronta para ele. Foi muito interessante. Ele sentou no piano e começou a executar e a melodia já nasceu dali, né? E ali logo a gente já ajustou e acabou de arrumar a segunda estrofe da música. E foi uma coisa assim tão simples, tão espontânea naquele momento ali de troca, de convívio nosso. Parecia que essa coisa já estava combinada há muito tempo. E daí surgiu a música, né? Então, para mim, especialmente, ela tinha todo esse significado, né? Toda essa cara, essa motivação, né? De um momento assim tão especial que eu vivia na minha vida de casado, ali da nossa primeira filha na ocasião, né? Acabou sendo a única filha, mas Mariana já estava a caminho, né? E foi uma surpresa, uma coisa maravilhosa quando a gente percebeu que ela serviria, que ela tinha uma motivação muito forte, muito clara para ser conduzida e encampar, né? Ser quase que um hino de uma campanha de mobilização nacional em torno da questão da não descriminalização do aborto no Brasil, da defesa da vida humana, da vida plena, né, da vida digna das pessoas, para as pessoas, né? Então, foi muita graça tudo isso para mim. Deixa eu te fazer um pedido. Não sei se as pessoas que nos acompanham agora conhecem a música. Ao final, eu vou pedir que o Paulão toque, aproveitar que a Lu está com ele, né? Ao final desse nosso workshop, o Paulão vai executar isso para a gente. Mas você podia cantar para a gente só o primeiro verso, a capela mesmo, para que o nosso internauta perceba de que nós estamos falando. Vamos lá? Exatamente. Vai lá, Vamos ver se Paulão. ele ainda canta, tá, Paulão? Hã? Vamos ver se o Quincas ainda canta, né? Que Deus pode nos dar é nossa A própria vida. presente de quem sabe amar. Exatamente. Isso aqui. A vida é um valor maior. Agora, tem todo aquele arranjo que foi feito, né? Sim. Pelo Boy, um arranjo assim espetacular. Para aquele tempo, né, quando as coisas eram gravadas assim mais eletronicamente, essa música parece que não foi uma música assim gravada
no sistema de eletrônico. Foi gravada, parece que, né, com tudo. Quando a gente escuta ela hoje, ainda ela é muito moderna, né? Ela é muito moderna. Agora, assim, o Sonda-me, o CD Sonda-me, já fez 26 anos, Quincas, porque a gente lançou em 94. Então, para mim, que talvez você tenha feito essa música quando como é que chama? A Mariana. Mariana estava na barriga da sua esposa, que eu esqueci, Silvana. a Silvana. Entendeu? E essa experiência que você contou foi, de fato, assim, uma experiência sensacional, porque isso que você contou é o real. Eu lembro que a gente sentou no piano, lá na salinha de casa, saiu a segunda estrofe, né? E a música, assim, foi uma coisa, realmente, nós fizemos isso aí em menos de coisa, assim, menos de 10 minutos, estava tudo pronto, né? E eu falo assim, é uma das músicas, acho que de composição assim, de parceria que eu tenho, é uma das mais bonitas, né? É, dentro das músicas que a gente gravou na época, assim, que está na nossa rede social, é a mais tocada. É mesmo? É a mais tocada. É ela e o Bartimeu. Que também é outra música lindíssima. Né? São as duas músicas mais tocadas, assim, na minhas, por exemplo, no meu YouTube, rede social aí, é uma música que está com mais de 5.000 visualizações. 5.100 já de visualizações. Isso porque a gente colocou recentemente, né? E o Bartimeu, a mesma coisa. Tem gente que fez videozinho do Bartimeu que está com 11.000 visualizações. É mesmo? Que legal. Igual, por exemplo, o Pão da Vida, que também é desse período aí. O Pão da Vida, tem um cara que fez uma gravaçãozinha, colocou na internet, está com 600 e tantas mil visualizações. Que legal. Realmente, a música ela tem o dom, ela agrega, ela transforma, ela conta história, ela marca. Que a música, normalmente, ela marca a vida da gente, né? Quantas pessoas contam quando começaram a namorar, estava no rádio tocando tal música, aquela música ficou por 10, 20, 30, 40, 50 anos, marcou a vida daquele casal. O caso do Quincas. A música veio diante de um cenário, que eu quero que o Quincas conte também, de defesa da vida, mas ela acabou marcando a vida do próprio Quincas e a nossa. Como você lembrou da música Bartimeu, né? São músicas que a gente o tempo todo lembra, sozinho, no carro, fazendo alguma coisa, você lembra do refrão: Bartimeu, abandona a tua capa. Ou então essa do Dom da Vida, a vida é um valor maior. Como também as suas músicas, Paulão, que realmente marcam a vida da gente. Mas, ô Quincas, essa mesma música que marcou você e o Paulão, marcava um cenário de, inclusive, uma inserção social da renovação carismática naquela época. Você recorda? Sem dúvida, Adriano. Eu lembro muito bem. Eu não estou muito bom de datas aqui, né? Enfim, mas eu lembro muito bem que lá em 95, no Congresso da Renovação Carismática, a música já estava assim amplamente sendo executada, cantada. A gente entrou ali no Mineirinho, o Mineirinho todo assim cantando a música, celebrando aquele momento, e justamente já todos envolvidos numa questão muito cara, né, muito especial, de um contexto assim muito próprio daquele momento, que era justamente essa mobilização quase que pioneira, né, eu poderia dizer assim, dos católicos, dos jovens daquele momento, né, daquela safra, daquela geração católica, de luta em defesa da vida. E consubstanciada naquele momento, muito especialmente focada na questão do combate à descriminalização do aborto no país, né?
exatamente porque a gente estava vivendo um cenário naquele momento, Adriano, onde a gente tinha, assim, nos anos 90, um contexto de Congresso Nacional muito delicado, onde alguns projetos que justamente advogavam sobre a questão da descriminalização do aborto. Eu me recordo de um aqui, até separei para citar, que foi o 1135 de 91, onde ele propunha a descriminalização, estou tendo até dificuldade de falar, plena da questão da prática do aborto no país, né? E isso era uma questão assim que chamava a atenção da Igreja Católica no Brasil, porque, afinal de contas, a representatividade do católico no Congresso, dos cristãos no Congresso, ainda era modesta, né? Então, foi necessário que, naquele momento, houvesse uma espécie de resposta nossa, né, enquanto sociedade civil, em relação a essa questão, né? Entendendo, sim, que se trata de uma questão absolutamente complexa, e nós bem sabemos que para problemas complexos não pode haver uma solução simples, né? Mas nós sabemos muito bem que uma questão que pode ser de cunho sanitário, médico, enfim, social, a solução dessas questões tão ainda críticas no nosso país, ela não poderia estar assentada sobre decisões e comportamentos que apontavam para a morte, né? Para a eliminação da vida, né? Para o desmerecimento da vida, né? Então, foi justamente essa questão que a gente vivia na época. Esse cenário, inclusive, eu sei que ele ficou mais claro para a gente, porque em 95 foi apresentada uma proposta no Congresso de garantia da vida desde a concepção, e por meio de uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional ela foi derrotada ali naquela ocasião, né? Tanto na comissão especial para discutir a matéria, quanto no plenário. Então, os católicos, né, os cristãos no Brasil, se sentiam, naquele momento, desamparados em relação a esta causa, né? Por isso que ela se tornou tão notória, tão especial, e se avultou naquele momento, né? O que, graças a Deus, Adriano, a gente pôde, de uma certa forma, perceber uma inversão um pouco disso, né? Um posicionamento, e isso eu acho que é muito fruto de tudo que foi feito em termos de mobilização na época, porque o cenário foi se modificando ao longo desses anos, até pela própria questão da representatividade hoje no Congresso, evidentemente muito em função da presença dos cristãos evangélicos no Congresso, que muitos deles defendem a causa da defesa da vida em vários aspectos, embora ela seja uma causa ainda muito mais homogeneamente católica, né? A gente percebe que no campo dos evangélicos existe uma certa heterogeneidade na questão, mas, de um modo geral, houve, né, uma maior representatividade desses grupos ali, né? Reforçado também, por que não dizer, de uma forma muito especial para nós católicos, com a terceira vinda do na época, do nosso Papa João Paulo II, em 97, a terceira vez que ele esteve no Brasil, onde essa temática também ganhou destaque na ocasião, na Igreja do Brasil, capitaneada pela CNBB, e já nos finais dessa década, dos anos 2000, precisamente em 2008, a campanha da fraternidade daquele ano, Adriano, teve como tema a questão do direito à vida, né? O tema era fraternidade e defesa da vida, e o lema era escolhe, pois, a vida. Onde a questão entrou como pauta, sempre como uma abordagem interdisciplinar, nas reflexões daquele ano
nas igrejas locais espalhadas pelo Brasil, né, com as diretrizes da CNBB, e, como você mesmo falou, Adriano, a questão da vida também ali colocada de uma maneira que o católico pudesse compreender que muitas questões outras, sejam elas sociais, né, sejam elas econômicas, por que não dizer ambientais, porque a questão também ambiental naqueles textos foi mencionada, tudo isso apareceu naquele cenário, né, trazendo para nós, ali naquele momento, em 2008, que a bandeira e a pauta da defesa da vida ela é ampla, ela é diversa, ela é plural e consequentemente, complementar, né? E traz para nós essa oportunidade e, ao mesmo tempo, né, esse chamamento, né, de um envolvimento, de um engajamento, né, de uma postura inviolável de nós católicos em defesa da vida plena, né, da vida abundante, da vida integral dos seres humanos, né, em nosso país. Pois é, a questão é que a música, o dom da vida, ela não é o dom da vida por causa da bandeira de luta contra o aborto. É por causa do dom da vida que a bandeira de luta é em defesa da vida. Inclusive, a gente entende, compreende claramente hoje, tem gente que não insiste em compreender, que quem defende a vida tem que ser a favor da preservação da natureza. Quem defende a vida tem que ser a favor de condições dignas de saneamento básico, de sobrevivência, de trabalho, de dignidade. Porque, na realidade, a gente está muitas vezes combatendo a consequência de uma sociedade desigual. Então, você combate a consequência, mas a desigualdade continua gerando a mesma consequência. Então, é como se a gente tentasse extirpar o mal, assim como a morte humana é um mal, sem extirpar a origem da morte humana. Eu estou dizendo isso que eu queria sugerir que o Paulão contasse que nós temos um Papa muito tocado por Deus. O Papa Francisco, ele consegue pautar temas que são preciosos para a sociedade e que a igreja não encontrava linguagem própria para poder falar. E ele coloca o dedo na ferida. Não é isso mesmo, Paulão? Sim, Quincas. Sim, Adriane e Quincas. Eu só queria voltar um pouquinho, Uhum. Quincas está falando, que essa música, inclusive, Dom da Vida, tem uma versão que foi gravada com o Padre Jonas, Nelson e Eugênio, né? Uhum. E eu não tenho essa versão, mas eu lembro que eu escutei a gravação e foi assim algo realmente inédito naquele período, naquele tempo. Eu lembro dos projetos que tinha por trás, até de aquilo que, lembrando aqui até o Francisco Maciel falava, aquele projeto de uma academia da vida, essa coisa toda assim, né? Mas entrando aqui um pouco na questão do Papa, o Quincas citou o Papa João Paulo II, e o Papa João Paulo II foi um Papa também, ele falou sobre a questão da vida, teve um documento que Veritatis Splendor, Esplendor da Verdade, ele fala um pouco disso também, e tem um outro documento dele que chama Esplendor da Vida, que também ele trata disso. Agora, o Papa Francisco, como você bem colocou, ele não escreveu assim uma encíclica só a respeito disso, né? Mas ele, mais ou menos nesse período que ele está como Papa, acho que já são quase 5 anos, né? 4 anos, quase 5. Pelo menos 2 vezes por mês ele falou sobre a questão do aborto, né? E isso carrega com a questão de defender a vida, com a questão da natureza, de outros tipos de vida, né? Vamos dizer assim, a própria Laudato Si, né? Que é uma encíclica quase, praticamente ambiental, né? Então, assim, tem muita coisa importante que ele falou. Amores Letícia foi um documento assim que causou muito, de certa forma, assim, algumas críticas ao Papa, mas é um documento assim, quando a gente lê
o carinho que ele tem com a vida humana, com a vida em todos os sentidos, né? É uma coisa assim sensacional. E, de fato, ele é realmente muito sensível a essas questões, né? Eu vi uma entrevista dele, ele dizendo é possível, ele falar assim, é possível aprovar o aborto para resolver uma questão por causa da pandemia, que é o período desse tempo? Ele falou, não, não, a vida é inviolável. Né? A vida é inviolável. Não pode se resolver uma coisa fazendo outra. Ele falou isso, sabe? E tem muitas falas dele sobre essa questão, inclusive na exortação apostólica Evangelii Gaudium, né, que é de 2013, ele fala que da vida como objeto de descarte, né, que não são apenas os alimentos que são jogados fora, mas a vida é jogada fora também muitas vezes, né? Então isso é um fator assim muito relevante para o nosso tempo, a sensibilidade, a humildade do Papa. A gente vê que essa questão da vida é uma questão que, como o Quincas colocou, que eu acho assim fundamental, é uma coisa muito mais. Claro que os evangélicos estão nisso aí também, não estou dizendo, mas a gente, os católicos nesse sentido, são mais tem uma campanha, vamos dizer assim, muito forte nesse sentido. E outra coisa que eu queria colocar assim em termos nesse sentido, em termos teológicos, assim, só para a gente refletir, baseado até naquilo que lá no Gênesis capítulo 4, na história de Caim e Abel ali, quando Caim, né, mata Abel, a palavra de Deus diz assim que o sangue de Caim, o sangue de Abel, clamava aos ouvidos de Deus, né? E esse clamar aos ouvidos de Deus, um sangue inocente. E quando a gente vê a importância do sangue na palavra, a gente vai ver que um país que luta, né, nessa coisa, na questão de aprovar uma lei, ou de aprovar leis que permitam o aborto de uma forma ampliada, o sangue dessas crianças caídas na terra se torna um sangue de inocentes que clamam aos ouvidos de Deus, como o sangue de Jesus inocente clamou aos ouvidos de Deus. Então, isso é como se a gente dissesse assim, se a gente permite uma coisa dessa, né, seria a mesma coisa de dizer que nós estamos permitindo que a maldição caia sobre a nossa nação, né? Como muitas nações aí já estão passando por isso. É verdade. Mas, o Quincas, são assuntos recorrentes que voltam no parlamento, né? Não somente a questão, por exemplo, do aborto, mas outros que são atentados. Então, o dom da vida é atual ainda. Sem dúvida, Adriano. A gente percebe assim como o assunto ele é complexo, intrincado, né? E de fato assim pauta, né, por uma abordagem, por uma reflexão realmente aprofundada. Não é de se estranhar que, nesse tempo todo, eu falava anteriormente de 2008, da campanha da fraternidade, como que isso repercutiu, enfim, e como que o católico ali ele teve a oportunidade, de fato, ali houve um amadurecimento, isso pode ser constatado, frente, inclusive, às respostas que a Igreja conseguiu dar em relação à defesa da vida em vários campos, representado pelas diversas pastorais da Igreja no Brasil. Essas pastorais cresceram, se multiplicaram, se capilarizaram nas comunidades, nas pequenas paróquias, nos interiores do Brasil, levando justamente ao povo brasileiro essa boa nova, essa boa mensagem, essa nova oportunidade, né, carregada de uma nova esperança,
pela possibilidade de acesso a uma nova condição de vida, enfim, né? A gente pôde observar ao longo desse tempo todo, né? Nesses anos todos aí que nos separam de 2000 até agora, já são 15 anos assim de amadurecimento e de aprofundamento de várias pastorais, de um engajamento absolutamente assim exemplar, né? Junto aos povos menos favorecidos do nosso país, né? Considerando essa pluralidade mesmo, muito própria da nossa nação, né? Então, os cristãos católicos têm, de fato, desempenhado de maneira assim muito particular, eu diria, justamente por entender, por fazer parte, né, de uma nação que é plural, de uma nação que ostenta uma diversidade única, né? Somos um país, de fato, que abriga uma das maiores diversidades, né? Seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista de raça, né? Do ponto de vista de diversidade da vida propriamente dita, né? É um país mega diverso em todos os sentidos, né? E ele tem que ser tratado e lidado dessa forma, né? Com essa lente, com essa ótica, né? Plural, diversa, inclusiva, de fato, né? E isso tem marcado de maneira muito positiva a caminhada da Igreja Católica no Brasil, de norte a sul e de várias naturezas, seja no campo da saúde, seja no campo da assistência social e assim por diante. Pois é, como é que você me explica que tem temas que eles são, o Palon também pode comentar, que eles são tratados como que tabus? Por exemplo, a gente rechaça falar de temas significativos que também atentam contra a vida humana. Por exemplo, o suicídio. Então, quando a gente se coloca aqui a lutar em defesa da vida, há uma vida tirada, e é lamentável que aconteça, que clama justiça, como o Paulo lembrou, que é o caso, por exemplo, da morte dos inocentes, das crianças abortadas, mas há também pessoas que retiram a sua própria vida diante de uma falta de perspectiva no mundo, diante de uma falta de alegria, diante da depressão. É um tema que não é recorrente nas mesas de conversa, mas que ele acontece à nossa volta. E também deveria ser objeto da nossa luta, não? O que você acha, Quincas e Paulão? Eu acho que o tema é objeto da nossa luta, sim, entendeu? Inclusive, assim, a pastoral familiar, eu acompanho a pastoral familiar aqui em Belo Horizonte, na Arquidiocese. A pastoral familiar tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido. Agora, Adriano, eu sinto assim, às vezes a gente é impotente, né? E numa situação, porque assim, seria uma forma assim da gente poder. Eu lembro de Dom Serafim. Eu estou falando aqui, lembrando de Dom Serafim, e dizendo que se a gente a coisa mais bonita, se onde tivesse uma pessoa triste, chorando, a gente pudesse estar ali com o ouvido e o coração para abraçar essa pessoa, né? Eu me lembro quando eu trabalhava na Rádio Gospel Família ainda, de um caso que eu li na Austrália. Na Austrália tem um monte lá, não sei bem dizer como é que é o nome, mas eu lembro do caso. Tem um monte e tinha um senhorzinho. Esse monte era um lugar onde as pessoas subiam para se tirar a vida. E esse senhor, de mais de 70, quase 80 anos, ele salvou mais de 1000 vidas com um simples gesto, Adriano. Ele ficava embaixo, ele tinha uma casa embaixo dessa subida, era uma montanha, e ele ficava dali de baixo com um binóculo olhando para aquela montanha. Quando ele via alguém subir aquela montanha,
e que atravessavam a cerca, que era o lugar onde as pessoas se precipitavam para tirar a vida, ele subia rapidinho e convidava para tomar um café na casa dele. E ali ele conversava, partilhava. Muitas pessoas foram salvas por esse homem com esse simples gesto. Agora, assim, eu falo da nossa impotência, sobretudo assim, porque assim, a gente gostaria de estar para tentar dar uma palavra de consolo, dar um abraço numa pessoa, porque às vezes um abraço, um sorriso pode salvar uma pessoa do suicídio, né? Pode salvar muitas pessoas. Eu sei de casos assim de pessoas que com um sorriso salvou gente de se matar, né? Então, essa sociedade que caminha para uma condição cada vez mais individualista, essas tendências são muito fortes. Você vê que a gente não tem divulgação de dados sobre o suicídio, né? Eu não sei, talvez o Quincas pudesse ter uma estatística mais precisa, mas o que eu sei é que parece que a cada 40 segundos, assim, uma pessoa se suicida. Então, eu acho que é pior do que morre gente na pandemia, né? Uhum. Seria uma pandemia. Mas mesmo na pandemia, Paulão, muita gente não dá valor às recomendações para preservar a vida. Então, essas mesmas pessoas conseguem até entender que não faça isso que é ruim, não faça aquilo que não pode, mas não usam máscara, não cuidam da higiene, acham que é uma gripezinha qualquer. Isso eu estou achando também um atentado à vida, né? Igual você está colocando aí. Com certeza. Eu acho que aquilo que Jesus fala de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. É cuidar de si, né? Campanha da Fraternidade desse ano. Né? Cuidar. É verdade. Quincas, o que você comenta acerca disso? Bom, sem dúvida, eu acho que justamente essa é uma questão colocada, e eu acredito que ela é uma espécie de uma voz que ressoa cada novo dia da vida daquele que se põe a caminho, né? Em missão. Aquele que se propôs, de fato, a tentar dar uma resposta, né? À altura daquele que nos conquistou e que resolvemos um dia seguir, que é o próprio Jesus, né? E dar uma resposta a essas questões à altura dele próprio significa isso mesmo, né? Seja pelo gesto, como o Paulão citou, lá do Senhor, que por uma maneira tão simples, tão própria dele, se colocou ali como protagonista da vida, vamos dizer assim, né? Alguém que conseguiu ali obter tanto sucesso, vamos dizer assim, dentro de um gesto daquele alcance que ele tinha, mas ele não se esquivou daquilo, né? E para nós, que já estamos aí nesse caminho e que já pudemos experienciar tantas coisas e ter acesso, por que não dizer, né, a recursos outros, né? A gente tem que estar muito atento e estar em condições sempre para poder olhar com os olhos mais largos, mais abertos, no sentido de que a gente precisa, em consequência a essa abertura, Adriano, estar disposto a se reinventar a cada novo dia, a cada novo momento, né? A saber que nós podemos sim ainda fazer melhor, nós podemos e devemos inovar, nós podemos e devemos, muito ao contrário do pensamento ou da tendência de achar que já fizemos o bastante, não, a gente pode sempre estar trazendo novo, né? Uma nova possibilidade
enfim, começa justamente pela nossa opção muito pessoal e a nossa decisão de mudar, de se colocar, né, à disposição, a caminho, porque eu acho isso de uma necessidade tão grande para o católico hoje, nesse mundo contemporâneo, nessa realidade toda tão própria deste tempo que vivemos, porque se existe alguém que talvez não poderia definitivamente perder o trem da história, seriam os cristãos, somos nós mesmos, né? É como se a gente tivesse sempre que sair à frente, entende? A gente sempre tem que ter, digamos assim, a resposta nova, aquele posicionamento novo, aquilo que ninguém teve condição de fazer, né? Então, nesse sentido, nós somos provocados. Nós sempre estaremos diante dessa provocação, dessa necessidade de mudar sempre e de se colocar a caminho e de sempre ser para o mundo esta novidade. Eu queria completar, Quincas, assim, eu sei que vou fugir um pouquinho disso que a gente está falando, mas eu queria falar assim, como que nesse sentido a música é algo assim que vai além da gente, né? Porque tocou numa rádio. Porque eu tenho dois fatos importantes assim um foi quando eu gravei o meu primeiro disco em São Paulo, que chama Restaura Meu Povo. Eu sonhei com uma música, cara. E eu acordei com aquela música na cabeça. O disco já estava, o CD já estava praticamente pronto. Eu mostrei a música para o Padre Antonelli, ele falou assim: tem que gravar essa música. Aí a gente encaixou. É uma música curtinha. Jesus maravilhoso Jesus maravilhoso Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Jesus misericórdia. E aí, cara, vocês devem conhecer o Ironi Spudaro. O Ironi Spudaro tinha um programa na rádio lá, na cidade dele. Ele contou para mim isso, que ele está fazendo um programa e colocou essa música. E começou a proclamar: você que está querendo se suicidar, que está preparando agora para se suicidar, papapá. Tinha um cara, rapaz, que estava se preparando e ele aumentou o rádio para não escutar o barulho, porque estava amarrando corda lá no teto da casa dele para poder se focar, e começou a tocar essa música: Jesus maravilhoso Jesus maravilhoso O cara escutou a música, ligou para a rádio: olha, eu era aquela pessoa que ia me suicidar, mas por causa dessa música aí, eu não vou mais, porque essa música me tocou, eu senti alguma coisa no meu coração. Quer dizer, Jesus tocou aquela pessoa, né? Então, a música passa a não ser da gente, porque ela tem uma dimensão muito além daquilo que o Kingas falou, que está fora dos nossos olhos aqui. E uma outra coisa, nesse tempo de pandemia, eu gravei umas musiquinhas, eu coloquei uma das músicas que uma pessoa me disse, está até no Zap aqui que ela mandou, não sei onde está aqui agora, mas eu sei que está no Zap. Eu mandei para várias pessoas essa música, né? E ela disse assim: olha, obrigado, porque essa música me levantou hoje. Eu estava desanimado, eu estava perdendo o sentido da vida, né? Eu acho assim que Deus deu um dom para a gente e aquilo que a gente não pode fazer tão perto, as coisas alcançam muito além do que a gente pode imaginar, né? É verdade. O Paulão e Quincas, quando a música O Dom da Vida foi lançada, ela vinha junto, inclusive, até com selinho. Na época, o pessoal criou um selinho com um desenho de um fetozinho e diz assim: em defesa da vida. Aí a música foi posicionada com a questão de defesa da vida. Praticamente essa luta do aborto, isso naquela época. E ela, ao mesmo tempo, foi migrando, permanece em nossos corações, a bandeira também. Mas agora, quando vocês pensam no Dom da Vida, numa reconfiguração do Dom da Vida 25 anos depois, a que outras coisas e valores vocês, enquanto autores, podem sugerir que a gente possa
associarem. Que imagem nós vamos trazer com o dom da vida? Eu digo porque a gente já está caminhando para o final, né? E a gente gostaria que, ao final, o Paulão pudesse tocar o dom da vida, para que a gente termine esse workshop bem legal, bem musicalizado, e você que está nos acompanhando consiga perceber a letra do Dom da Vida. Depois a gente disponibiliza isso para você também, e quem sabe a música, é claro. Mas vamos falar com os dois autores. E aí? Pode falar aqui. Bom, Adriano, justamente, um dos motivos até desse nosso encontro aqui, nessa segunda edição do Workshop Raízes, que traz como pauta a celebração desses 25 anos de composição, para 26, né, Paulão? Marca para a gente, muito especialmente, um momento muito caro de ressignificação. E a ressignificação, hoje, aqui, para a comunidade Raízes, dentro da nossa vivência, os frutos que temos colhido ao longo desse tempo todo de caminhada, a comunidade fará agora, no próximo dia 24 de junho, agora, semana que vem, inclusive, 36 anos, marca justamente a consolidação, eu vou dizer essa palavra, vou usá-la, de uma grande frente nossa, dentro daquilo que eu falei anteriormente, lembra dessa necessidade da gente sempre trazer o novo, de sempre estar disposto a doar a vida, de estar ali, sim, hoje mais um dia eu vivo o Evangelho, eu quero vivê-lo, eu quero renovar meu compromisso com ele. Então, é nesse momento que a comunidade Raízes, por meio dessa mesma atitude, né, lança a sua pastoral de assistência e saúde mental por meio da sua pastoral social Clínica Despertar. Sim, esse é o campo no qual a comunidade tem atuado, Paulão e Adriano, já há muitos anos, como uma comunidade terapêutica mesmo, né? Em consequência dos trabalhos profissionais, das descobertas que a Raquel tem feito ao longo desses anos todos, no consultório, né, na assistência emocional às pessoas, no cuidado. E foi essa novidade que a gente teve a oportunidade de compartilhar com o nosso querido arcebispo. E Dom Valmor tem nos apoiado muito nesse direcionamento. E a Clínica Despertar, enquanto pastoral social de assistência e saúde mental, chega encampando, hasteando essa bandeira em defesa da vida, justamente porque ela sabe, ou ela traz dessa experiência vivida e convivida, né, pelos membros da comunidade, das dores de tantas pessoas que passam por problemas críticos, severos de depressão, de angústia, pelos tantos casos de suicídio, de desesperança, de desmotivação e de perda completa do sentido da vida. E no caso da Clínica Despertar, ela terá um foco de atuação muito especialmente direcionado às pessoas em situações de maior vulnerabilidade social. E muito, assim, de forma pontual, como grupo focal, as primeiras intervenções nossas serão no Morro do Papagaio, na favela Morro do Papagaio, aqui de Belo Horizonte, na zona sul da cidade, e lá na comunidade do Corte do Feijão. É uma comunidade muito especial para a gente já atuou lá há 25 anos atrás também, mais ou menos nessa ocasião, que coincide também com o nascimento de Mariana, minha filha, que estava com 25 anos. E lá aquelas pessoas passam por aquela dificuldade toda decorrente do rompimento da barragem, né? E a necessidade de assistência nessa área ela é muito forte, né? Ela é muito crítica nesse momento lá, né? Então, o dom da vida, a música, com certeza, Adriano,
nos acompanhará e seguirá nos acompanhando mais uma vez nessa trajetória, entende? Nesse momento. Eu pensei até, Paulão, apesar de, como você mesmo falou, ela tem um arranjo ainda, né, muito atual, mas quem sabe, eu estive falando com o Tom, a gente pode pensar ao longo desse ano aí de ressignificação, de trazer a campanha O Dom da Vida de uma maneira assim muito bem pautada nas nossas ações. A gente tem uma versão nova de mais pessoas cantando, né? E ela e nisso tudo ela seguir nos embalando, né? Como ela tem feito esses anos todos, dentro dessas motivações, né? Que tem impulsionado aí a nossa vida, o nosso desejo de realmente trazer essa novidade para a vida das pessoas, que é o próprio Cristo Jesus. Paulão? Eu sinto assim, como o Quincas falou, eu acho que essa música é uma música que ela vai estar sempre atual, ela nunca vai ser uma música que a gente vai falar assim, essa música é velha. Por quê? Porque ela é uma música atual para todos os contextos, em todos os tempos. Nós estamos vivendo, por exemplo, esse tempo atual. Eu tenho usado ela essa música em alguns momentos para poder defender essa causa da vida. Então, para mim é uma música que sempre vai ter um significado muito grande, né? Eu falo até pela história do nosso filho, o Jean Pietro, que nasceu com a cardiopatia congênita, né? Uma perspectiva de vida de 4 meses e hoje, com 23 anos, está no seminário lá em São Paulo, no Instituto Verbo Encarnado, fazendo um caminho para o sacerdócio, né? E essa música acompanhou a nossa vida em todos os shows que o Ministério Pentecoste fez, né? Inclusive, quando eu estava antes de chegar, eu já tinha feito uma outra música que chama Não Posso Acreditar, que é uma música que fala em defesa da vida, né? Mas essa música Dom da Vida nunca deixou a gente assim, toda a vida a gente tocou, entendeu? Nos shows que a gente fez, é uma música assim que está dentro das, se a gente falar assim, qual que é a top 10 do Paulão, essa música tá. Entendeu? Então, para mim é uma música que não envelhece. Tem música que é assim, né? Tem música que você canta, 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 e quanto mais você canta, você tem vontade de cantar. Uhum. A vida é uma música desse jeito. Bacana. Queria, então, conduzir para o fechamento do nosso workshop. Pode ser, Quincas, pode ser, Paulão. E aí eu vou pedir do Quincas uma consideração final, até dando alguns recadinhos em nome da comunidade. E logo em seguida, Paulão, nós vamos terminar com você cantando. Nós aqui vamos contemplar o dom da vida. Nós nem vamos cantar por causa do eco que dá, então é você cantando mesmo. Se a Lu quiser dividir com você esse momento lindo, vai ser um presente para nós. Quando nós compomos, acho que em sol maior, Quincas. Foi, né? Aí para gravar. Eu queria, então, agradecer a presença, mais uma vez, assim, de vocês aqui comigo, do Adriano, meu irmão de caminhada, do Paulão, muito especialmente, esse irmão aí que, assim, marcou a nossa trajetória, tanto como o Adriano mesmo falou. Obrigado, Lu. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. E eu queria encerrar justamente com esse convite, né? Com essa proposta de que você também se reinvente aí. Faça desse dia, deste momento, assim, uma incitação ao novo para você. Que toda ocasião, né, seja oportuna para que nós nos reinventemos para sermos melhores, né? Porque assim nós doaremos melhor, serviremos melhor, seremos pessoas melhores, né? E do ponto de vista institucional aqui, nós estamos nos reinventando através e por meio das nossas pastorais sociais e muito agora especialmente por meio do lançamento da nossa clínica de assistência e saúde mental, a Clínica Despertar.
você vai ouvir falar muito dela da agora para frente, vai receber aí as informações a respeito e, por que não dizer, né, vai também ser convidado a participar conosco, né, dessa grande empreita, né, desse momento tão novo e tão fértil que a gente passa a viver aqui, e a gente já te agradece de coração por estar conosco, por nos apoiar, né, por acreditar nesta obra, por rezar por todos nós. Evidentemente, sabemos e somos muito gratos de coração todos os dias, porque alimentamos essa certeza de não estarmos sozinhos, né? Tanto tempo que a gente não se falava, por exemplo, né, aqui com o Paulão, enfim, e essa grata surpresa de saber que a gente não está sozinho, né, que a gente se fala, se encontra de novo assim, de uma maneira até meio inesperada, meio sem grandes combinações, e dá tão certo, né? Aquela sensação de estar em casa, né? Como se a gente pudesse estar sentado naqueles velhos bons momentos, num sofá da mesma sala e proseando ali com pessoas que estivessem convivendo todos os dias. Isso é muito bom, né? Então, eu quero encerrar essa minha fala e agradecer a Deus e a vocês por esse momento e por esse sentimento, né, que eu trago agora, de gratidão e de sensação de não caminhar sozinho, e do que Deus tem feito em nossa vida realmente é uma coisa definitiva, é uma coisa assim para a eternidade, e não sabemos disso. Então, muito obrigado e boa Que noite a bom. todos. Quincas, boa noite, muito obrigado. Breve tem mais workshop em Raiz. Paulão, muito obrigado. E Lu, Deus abençoe. Vocês são um casal que mora aqui, ó, são do coração. Que Deus esteja iluminando cada vez mais. E nós vamos ficar de plateia agora, ouvindo vocês dois. Bom, nós vamos lá no quarto, porque eu vou tocar lá no piano digital lá, Sim. fica melhor. Né? A gente vai caminhando para lá. Enquanto Paulão, oi Paulão, enquanto o Paulão está caminhando, eu quero agradecer também a toda a equipe Raízes, ao Luciano, que está nos acompanhando neste momento. Então, se você está acompanhando online essa transmissão, pode saber, tem toda uma equipe por trás, dedicando o seu suor, mas por trás das gotas de suor do seu carinho, para que isso dê certo. Então, Luciano, obrigado. E toda a equipe. Aqui só faltou a guitarra, né? Pois é, agora vai ter que ser por aí mesmo no teclado, conforme ela foi composta, né, Paulão? A gente revisita aquele momento da composição, então faz só no teclado aí, no piano. Né? Agora. A imagem da luta boa aí, vamos ver se... Não, a cara não precisa aparecer. Você lembra aqui, ó, a introdução.
verdadeiro milagre. A vida é o valor maior. Minha eternidade. Tudo mais perfeito amor. Fez pra nós verdadeiro milagre. Deus abençoe a todos. Parabéns e até a próxima. Obrigado. Ao descobrir o teu coração, fruto de tua graça sem fim, fizeste de mim servo de um novo tempo, para um dia enfim reunir o povo eleito de Deus. Ó, dá-me do teu coração, teu sangue me cura e liberta, tua voz doce ouço sentir, me decido por ti, certo de prosseguir.